Então, como é que a gente se defende daquilo que ameaça a gente? Tanto do que vem de dentro da gente, quanto do que vem de fora da gente. O que são as maneiras que a gente tem de se defender e como que elas podem ser razoáveis e legais, bacanas, e como que elas podem não ser tão razoáveis, legais e bacanas. E por quê? Como diferenciar essas coisas para entender uma maneira de enfrentar assim, os nossos desafios e instabilidades e dificuldades e dores e tudo mais. Vamos pensar um pouco sobre isso hoje, assim, para a gente conseguir talvez chegar assim, a melhores termos com a gente mesmo, assim, a termos mais razoáveis com a gente mesmo, de maneiras de lidar com o que a gente sente em relação aos outros ou com a gente mesmo. Vamos nessa, vamos lá. Então, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer esse convite para você conhecer o percurso da autoescrita. A autoescrita é um método de pesquisa, né, sobre o nosso funcionamento, e aqui no canal tem alguns vídeos sobre isso, que são aulas, na verdade, né, sobre essas ferramentas práticas, né, de elaboração do que a gente sente, do que a gente pensa, e todo sábado a gente faz uma live, né, eu e quem está dentro do percurso, para tirar as dúvidas e entender. E essas lives são muito legais, têm sido cada vez mais legais, enfim, eu acho. Cada vez mais ricas, assim, cada vez mais ricas de elaboração de maneiras de entender a gente, de tentar viver de jeitos menos cretinos, menos canalhas. Então, dá uma olhada aqui no percurso da autoescrita e entenda como é que faz para virar membro e tal. Se te interessa, se você acha que pode te ajudar aí a elaborar suas questões, tá bom? Vamos lá, vamos para o vídeo. O que eu queria dizer, assim, eu fiz esse vídeo a semana passada aqui sobre mecanismos de defesa. E aí várias perguntas surgiram a partir daí, perguntas interessantes e delicadas e difíceis de enfrentar. E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu ajudava, né? Aí eu pensei, nem toda defesa é um mecanismo de defesa, mas talvez todo mecanismo de defesa seja uma defesa. O que isso quer dizer? Estamos aqui falando das necessidades afetivas fundamentais, né? Se você não viu esse vídeo, está aí embaixo, tem que ver para entender o que eu vou falar. Temos 7, né? Temos 7. Uma delas é a necessidade de fugir ou se defender, né? Ou se proteger, né? Que está ligada ao medo, que a gente chama de medo. E essa necessidade aí afetiva fundamental, assim, que a gente sente na vida em relação a várias coisas, ao que vem de fora e ao que vem de dentro, ela é a base dos mecanismos de defesa, né? A gente se defende do que eleva a tensão na gente. Qualquer experiência desagradável faz uma marquinha lá, assim, e a gente passa a querer se defender daquilo. Estou simplificando, mas dá para entender. Então, nesse sentido, os mecanismos de defesa passam por aí, por medo, né? Por uma tentativa de se defender de algo que é desagradável. O que é desagradável, a gente tenta se defender daquilo. Faz muito sentido. Mas, então, qualquer fuga é um mecanismo de defesa? Então eu não posso fugir de nada, eu tenho que enfrentar tudo, não posso mais me defender? Não, é claro que não. Porque se você faz isso, você tenta, não posso mais então me defender, porque o Emmanuel falou que isso é mecanismo de defesa e que isso faz mal e tal e tal. Se você faz assim, você acaba não percebendo o seu medo, não reconhecendo o seu medo, não sendo capaz de elaborar o seu medo das coisas que você sente medo. E aí, então, mas então como é que eu diferencio? Como é que eu faço? Como é que faz sentido? Então, eu posso fugir, eu não posso fugir? Como é que acontece? O que é mecanismo de defesa e o que é fuga? Vou dar um exemplo aqui que vamos ver se dá para entender. Você tem medo de sair de casa sem máscara. Isso é um mecanismo de defesa? Não, isso é uma estratégia de sobrevivência. É natural que você tenha medo da pandemia, é natural que você tenha medo do vírus, entende? Estranho é quando você não tem nenhum medo, né? Aí é mais preocupante, na minha opinião. Mas, beleza, então você tem medo disso, né? Isso é uma coisa que você tem medo. Tá bom, mas se você tem, por exemplo, medo de encontrar pessoas, né? Assim, uma espécie de fobia social, uma ansiedade social, tem vários nomes para isso. Mas então você tem medo daquela situação social lá que te deixa assim muito ameaçado, né? E você sente medo, é claro que você sente medo, mas não é só de medo que estamos falando aí, entende? Tem uma outra coisa. Por exemplo, você gostaria muito de ser amado, de ser admirado, de ser aceito por esse grupo, mas você tem muito medo que isso não aconteça. Então estamos falando da necessidade de ser amado. Se a gente simplesmente se inibe com esse medo aí do campo social, do encontro, por exemplo, seja ele amoroso ou não importa, se a gente se inibe com isso, a gente então passa a perder chances de satisfazer uma necessidade, de ser amado. Entendeu? A gente tem que conseguir entender do que esse medo está falando. Se ele é um medo, simples, puro, só medo raiz, ou se ele é um medo junto com umas outras coisas que a gente tem que conseguir perceber. E aí é o processo de entendimento do que você sente. Como é que você faz para você entender o que você sente? Você vai ter que pesquisar esse trem, é disso que eu estou falando. Você vai ter que pesquisar esse trem, você vai ter que conseguir falar assim, como é que eu me sinto quando isso acontece? Né? O que eu sinto? Para você entender de qual afeto a gente está falando, né?
Esse trabalho da autoescrita é isso. Como é que eu me sinto? Qual é o afeto que eu estou aqui tentando enfrentar? E o que eu fantasio? O que eu penso? A fantasia é um mecanismo de pesquisa. Você não tem que recusar a fantasia, você tem que perceber e entender a sua fantasia. Então, se a sua fantasia é, por exemplo, de que você vai ser escorraçado por aquele grupo e tal, a gente não está falando só de medo. Quando a gente fala do vírus, a gente está falando de medo. Medo, né? Eu estou simplificando, tá? Mas dá para entender esse negócio. Então é isso. O que você tem que conseguir fazer para conseguir entender se a gente está falando de um mecanismo de defesa no sentido de que é algo que não satisfaz a sua necessidade. É isso que eu estou definindo como mecanismo de defesa aqui no campo da neuropsicanálise, da neurociência afetiva e da autoescrita. O mecanismo de defesa é uma tentativa de resposta que não satisfaz a sua necessidade. Se a sua necessidade é de fugir, então fugir é razoável, está satisfazendo. Isso pode não ser a melhor resposta sempre, mas é uma resposta razoável. Eu tenho medo, eu me protejo. Ótimo, está vindo um ônibus, você se protege? Ótimo, está tudo certo. Mas eu queria ser amado, eu me protejo? Não sei se está tudo certo. Será que é a melhor resposta? Então isso a gente já começa a pensar como um mecanismo de defesa, tá entendendo? Eu falei da racionalização, por exemplo. Mas, Emanuel, você disse que pensar é fundamental e tal. Como é que a gente diferencia, né, a racionalização excessiva? O que é excessiva, né? A racionalização excessiva da elaboração. Como é que a gente diferencia? Por exemplo, eu estou aqui me sentindo meio apaixonado aqui e tal, mas estou com muito medo do possível abandono que vem daí. Então eu faço uma listinha das coisas que não me agradam naquela pessoa para me defender disso, né? Então, para me defender dessa pessoa, dessa possibilidade do abandono. Então, essa racionalização, essa listinha aí, tem a ver com o medo, claro, né? Tá uma defesa, mas é uma defesa de um possível abandono, entende? Tem uma outra coisa por trás da coisa. Então, você tem que conseguir entender essa outra coisa por trás da coisa, né? É necessário que você faça essa pesquisa para conseguir diferenciar o que é o que, senão a gente fica só batendo na parede, sacou? Você tem que conseguir fazer uma... Não é tão complicado assim, né? Não é tão complicado. Você consegue fazer, dá para entender. Aí depois como é que você vai fazer com o que você entendeu é outra história, né? Como é que você vai conseguir encontrar melhores respostas, novas respostas e tal. Mas dá para entender, não é tão complexo, é só perceber o que você sente e perceber o que você pensa. E aí você vai entendendo aos poucos, tá bom? Muita gente me respondeu nesse vídeo que o mecanismo de defesa é a raiva. Raiva não é necessariamente um mecanismo de defesa. Vamos diferenciar. Estamos falando do medo, agora vamos falar da raiva. Se alguém te maltrata e você fica com raiva, por exemplo, quem está com raiva do Bolsonaro, porque em alguma medida, não total, mas em alguma medida ele é o culpado, não total, tá, gente? É importante também conseguir diferenciar, mas em alguma medida ele é o culpado por isso que a gente está, por essa opressão, por esse troço que a gente está sentindo, por essa cagada que a gente está vivendo, pela morte das pessoas, sim, tá bom. Então, você fica com raiva do opressor, né? Você fica com raiva desse vilão, você fica com raiva do algoz. Então, natural ter raiva, né? É uma resposta, raiva é uma resposta a uma ameaça, a algo que te frustra, a algo que te retira assim o que era fundamental para você, a liberdade. Eu queria ter liberdade, mas essa figura me retira a liberdade, então tenho raiva dela, né? Tenho raiva dessa figura. Isso não é um mecanismo de defesa, isso é uma resposta natural. Isso é uma resposta absolutamente natural, então não é exatamente um mecanismo de defesa, porque a necessidade mesmo é de brigar, entendeu? Então, a necessidade de brigar com alguém que me frustra, né? A necessidade de brigar com alguém que me frustra. Então dá para entender essa raiva. Por outro lado, né, um desvio assim, uma passagem de tons de cinza, vamos lá. Por outro lado, queria muito que minha mãe me amasse, queria muito que minha mãe gostasse de mim, queria muito que minha mãe me admirasse, mas ela não me admira, então eu brigo com ela, né? Eu brigo porque ela não me olha da maneira que eu queria que ela me olhasse, né? Então aí a raiva tá assim funcionando um pouco como um mecanismo de defesa. Ao invés de você conseguir falar para ela, falar, mãe, pô, queria muito que você me admirasse mais, cara. Talvez isso não resolva, mas queria muito que você me admirasse mais, queria muito que você reconhecesse o meu valor, queria muito que você reconhecesse o meu esforço para que você me olhe, meu esforço para ser aceito e tal, tudo isso. Eu queria muito que isso fosse possível, eu queria muito ser mais amado, me sentir mais amado por você, né? Ao invés de fazer isso, que dá muito medo, porque ela pode dizer, mas eu realmente não te amo tanto assim, você briga com ela, né? Então tem outras coisas, essa briga aí então é um mecanismo de defesa, você se briga e se afasta, mas você não está enfrentando quais seriam as necessidades reais. Aqui nesse caso, a raiva aqui é mais direta, é mais simples, tem aqui alguém que está te oprimindo, você quer brigar. Não é a melhor resposta brigar? Não, não é. Conversar é melhor? É melhor, sempre conversar é melhor, né, na base, mas
Mas aqui dá para entender que a raiva não é exatamente um mecanismo de defesa, ela é uma resposta afetiva, direta. Aqui a raiva é um desvio, entendeu? Assim, a raiva está escamoteando uma outra coisa. É claro que eu estou definindo aqui assim, assado, e nunca é assim, isso são misturas, isso é sempre mais complexo, mais delicado. Mas quando você consegue reconhecer que outros afetos tem ali, que outras necessidades afetivas tem ali, você tem mais chance de conseguir ter melhores respostas. O que são melhores respostas? Melhores respostas são respostas que vão talvez satisfazer a sua necessidade. Se a necessidade é de ser amado, fugir do encontro não é a melhor resposta, tá entendendo? Se a necessidade é de ser amado, brigar com quem você gosta não é a melhor resposta, entende? Talvez aqui, brigar, fazer revolução seja a melhor resposta, porque a gente tem que às vezes, enfrentar um desafio. Então talvez a raiva seja sim a melhor resposta. Se está vindo um ônibus te atropelar, se está vindo um vírus, o medo talvez seja sim a melhor resposta. Então você tem que aprender a diferenciar. Aí entra nos campos de fantasia aqui, né? Então eu tenho medo que tal coisa aconteça e tal, e tudo vira medo. Aí é outra coisa, o medo está tomando conta de todo o seu campo de vivência. E aí o medo está tomando conta de todo o seu campo de vivência. É uma outra coisa, tem que conseguir perceber, assim, será que tudo isso realmente é uma ameaça? Ou será que você está botando ameaça em tudo? Porque você se sente muito desamparado. E assim a gente vai caminhando. Então, entender o que é defesa mesmo, o que é mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, como a gente está definindo aqui junto, é assim, é uma saída que não satisfaz a necessidade, entendeu? É assim, estou dando uma resposta bem simples, né? Mas você aprendeu lá atrás, então você aprendeu lá atrás que se você fizer tudo o que você fizer for a melhor filha do mundo, a sua mãe vai te amar. Não funciona, mas você continua trabalhando, tal, se cuidando, fazendo tudo isso, e o amor não vem, você trabalha mais, e o amor não vem. Então, nesse sentido, esse trabalho aqui, essa produção, essa coisa toda, é uma derivação de uma resposta ruim, entende? Ela não resulta bem, ela não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ser amada com esse caminho. E aí, quando você não se sente amada, você repete a resposta. Então, você é a melhor do escritório, eu vou ser a melhor pessoa e tal, e você não enfrenta o cara, eu queria ser mais amado, que droga, queria que me admirassem, eu queria que alguém me desse um abraço, eu queria que fosse assim, eu queria poder sentir que eu não sou tão inadequado assim, eu queria só isso, não é tanto, só que você não consegue olhar para isso e você repete aqui, você vai repetir ad infinito, para sempre, não vai chegar a lugar nenhum, porque você não está enfrentando de fato a necessidade, é uma resposta que você automatizou lá atrás, que você vai continuar repetindo aqui, no modelo adulto, né? Então lá atrás era ser a melhor filha, aqui é ser o melhor funcionário, por exemplo, né? Mas enfim, mais ou menos isso. Espero que tenha dado para entender, falem aí se deu para entender ou se não, e vão lá olhar o percurso da autoescrita, porque sem entender essas coisas, você fica só repetindo mesmo, tá bom? Dá uma olhada lá, falando sério, assim, e a gente consegue elaborar algumas coisas, tá? É isso, gente. Até já, obrigado.